Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Márcia Lederman, eu faço parte de um grupo de especialistas em efetividade de manejo para o programa Lista Verde no Brasil, chamado de Eagle Brasil. E esse evento é um evento que a gente vai proporcionar junto com a IUCN, IUCN Sul. Eu vou passar a palavra para o Gabriel Quirandria, que vai dar as boas-vindas, explicar um pouquinho esse momento, e depois a gente continua, todo mundo aqui junto. Obrigada pela presença de todo mundo, e vamos juntos aqui até às 6 da tarde. Gabriel? Mucho obrigado, Marcia. Me quiero, en primer lugar, agradecer la posibilidad de estar con ustedes, disculparme por hablar español, entiendo un poquito portugués, pero no me siento seguro lo suficiente como para hablarlo, pero para nosotros desde la oficina regional para Sudamérica es un gusto poder estar en este momento tan importante en términos de este avance en el proceso de aplicación de este instrumento tan importante desarrollado por UICN, la Lista Verde, en un país de la importancia de Brasil, ¿no? Esto se ha venido aplicando ya en otros países, por ejemplo, de la cuenca amazónica, caso Ecuador, caso Perú, caso Colombia. Creo que hoy damos un paso muy, muy importante en términos de poder lograr que esto también y que el proceso, acompañado además por el expertise nacional, pueda avanzar. El proceso de lista verde o la utilidad, digamos, del instrumento de la lista verde es poder generar una evaluación con evidencia robusta, con evidencia, como llaman a veces, hard data sobre la efectividad del manejo. Y creo que esto tiene un potencial enorme, no solamente en términos de mejorar la gestión o mejorar la interacción, por ejemplo, con las autoridades de áreas protegidas, para poder saber qué tan bien está funcionando el trabajo que ellos están haciendo, sino que tiene un potencial, por ejemplo, muy, muy grande de involucramiento con autoridades de otros sectores, las autoridades de turismo, las autoridades de los ministerios de finanzas, por ejemplo, en términos de poder definir fórmulas para asignar más presupuesto o presupuesto de manera más efectiva, ¿no? O sea, el poder contar con esta calificación, digamos, o con este sello de calidad que implica la lista verde, creo que es fundamental. Y como estos procesos no pueden ser aplicados sin una adaptación a la realidad, el trabajo del IGEL, del grupo de expertos que ustedes constituyen, es fundamental en términos de poder, digamos, bajar a tierra aquello que está puesto en blanco y negro en la herramienta. Pero la idea es, bueno, cómo esa herramienta responde a la realidad que se vive en Brasil, ¿no? O sea, que claramente será distinta de la que ocurre en otros países. Y este proceso de tener digamos, una herramienta estandarizada, pero que tiene la apertura para reconocer particularidades en países o en regiones o en territorios específicos, creo que es fundamental en términos de la solidez técnica, pero también de la legitimidad respecto de los actores que van a aplicar estos instrumentos y de quienes van a ser usuarios de los resultados de la aplicación de estos instrumentos también. Como les digo, es un gusto para nosotros poder acompañar este proceso y poder ser testigos y que nos permitan la posibilidad de estar con ustedes el día de hoy. Cuenten con nosotros, obviamente, para todo el proceso y total
total alegría de nuestra parte de que el proceso ya está en marcha y que podamos apoyar desde nuestro lado, desde UICN, ¿no? Desde el secretariado, en este trabajo que está en la línea de lo que es UICN, ¿no? La unión conformada por sus miembros, conformada por sus comisiones de expertos y con un secretariado como elemento facilitador, como bisagra en estos procesos. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Gabriel. Ahora vamos a escuchar Zornitza Aguilar, que es nuestra coordinadora del programa Lista Verde en América del Sur, me imagino, o en todo nuestro hemisferio sur, e que nos pueda contar um pouquinho que é... bom, desculpa, vou falar em português. Então, a Zornitza agora vai trazer para a gente um pouco do que é esse programa Lista Verde, para que a gente possa, em seguida, apresentar para vocês esse momento que significa a consulta pública dos indicadores. Zornitza. Sí, muchas gracias. Me confirma si estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos, a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Y también felicitaciones al Eagle de Brasil por la adaptación al estándar internacional, por convertirlo a más una realidad de vuestro país y por avanzar con este proceso con esta agilidad. Muchísimas gracias. Desde la oficina de UICN Sur reconocemos mucho este trabajo y estamos encantados de poderlos acompañar el día de hoy. Y bueno, como antecedentes, solo comentarles que el estándar de lista verde promueve que las áreas protegidas sean protegidas, sean protegidas, que de verdad estén conservadas, que vayan más allá de su nominación, más allá, que puedan garantizar que son planificadas, que tienen una estructura de gobierno tal que pueda garantizar una efectiva conservación en la naturaleza. El manejo efectivo garantiza en realidad una serie de beneficios ecológicos, socioeconómicos, culturales, espirituales, en fin, una serie de beneficios múltiples que se traduce en el beneficio evidentemente de la gente que vive dentro de estas áreas protegidas y de la conservación del planeta. La lista verde de UICN nace como una respuesta justamente a poder consolidar estas áreas protegidas y lograr resultados efectivos para la conservación de la naturaleza. Y básicamente, como ya lo mencionó Gabriel, trabajamos muy de cerca con los gobiernos y con otras instituciones aliadas para el cumplimiento de las metas nacionales y también de las metas internacionales que tienen que ver con la conservación de la naturaleza. Cada área certificada bajo el estándar de lista verde debe mostrar respeto por los pueblos indígenas, las comunidades locales, a través de una participación justa y equitativa, ¿no? Y a través, evidentemente, del reconocimiento de los titulares de derecho, es decir, de todas las partes interesadas que participan en la conservación de estos espacios. Deben tener un diseño, una planificación estratégica que pueda asegurar justamente la conservación de los valores para los cuales esta área ha sido creada. También debe garantizar una gestión eficaz, ¿no? Tener un sistema de monitoreo, de seguimiento, que pueda garantizar la conservación de sus valores ambientales, culturales y biológicos. De esta manera que se puedan verificar que existen resultados de conservación exitosos, tanto para la naturaleza como para las personas. Debe contener una distribución clara de las respuestas hacia el cambio climático, hacia la salud, ahora que es fundamental los temas y que se vinculan a la salud y al medio ambiente, al bienestar de las poblaciones locales, y también debe hacer frente hacia diversos desafíos, el cambio climático entre ellos, y dar una respuesta a los compromisos estándar que busca ser un sinónimo de éxito en la gestión de áreas protegidas. Y se trata de una certificación internacional que cumple con criterios, con objetivos transparentes y consistentes. El estándar fue diseñado para aplicarse en cualquier área protegida, sea esta con diferentes niveles de gobernanza, estatal, municipal, distrital, de territorios indígenas, incluso OMEX. Y comprometerse con el estándar significa que los actores de las áreas protegidas pueden medir y mejorar su avance. Lo más importante es saber dónde están,
qué es lo que hace falta y comprometerse en esa mejora a través de los diversos indicadores que muestra el estándar. Y hablando de indicadores, entonces, el estándar abarca 4 componentes, ya lo van a ver a detalle con la presentación del Eagle, pero estos 4 componentes básicamente son buena gobernanza, diseño y planificación, manejo efectivo y resultados exitosos de conservación. Cada uno de estos componentes comprenden diversos indicadores. Cada uno de estos componentes, de estos 17, cada uno de estos componentes comprenden 17 criterios, los cuales describen una serie de requisitos para lograr el cumplimiento del estándar. Y sobre estos estándares en los cuales ha trabajado el Eagle para poderlos adaptar hacia la realidad de Brasil. Y poder de esta manera brindar información consolidada y consistente a la realidad de vuestras áreas protegidas. Y bueno, estos son los indicadores, no voy a entrar a mencionar cada uno de ellos porque ya los van a ver más a detalle, pero la idea es que puedan... Habla un tantito más despacio, Zornitza, un poquitito. Oh, por supuesto, Gracias. Sí, estos son los indicadores, son diversos y están enmarcados dentro de los 4 componentes que había mencionado: buena gobernanza, diseño y planificación, manejo efectivo y resultados de conservación. Y tratan de incluir una diversidad de temas sobre los cuales se gesta el manejo de las áreas protegidas. Garantizar la gobernanza, la participación de las mujeres, el contexto legal, los temas de monitoreo que les había mencionado, el demostrar una conservación de sus principios, entre otros. Ahora, ¿cómo se da el proceso de certificación de lista verde? Los representantes de las áreas protegidas y conservadas, sean estos los administradores, los funcionarios, las entidades de gobierno, en sí, sus representantes, ¿no? Deben enviar esta solicitud de candidatura para lista verde, la cual está en línea y está disponible. Las áreas protegidas, entonces, entran en un proceso de candidatura en donde se comprometen voluntariamente, este es un proceso voluntario, a cumplir con el estándar de la lista verde de la UICN, demostrando y manteniendo una implementación en sus diferentes fases. Una fase de postulación, una fase de candidatura y una fase de certificación. Cada una de estas fases tiene diversos momentos. Y en estos momentos es muy importante el acompañamiento de diversas entidades. El primero de ellos es el grupo de expertos, justamente los Eagles, quienes han organizado este evento. Y este grupo de expertos ha sido seleccionado a nivel nacional para poder dar una mirada profesional y experta en diferentes temas hacia los temas de las áreas protegidas. Un siguiente nivel de evaluación es la empresa de verificación independiente. Esta es una aseguradora que lo único que hace, y que no es menos, es darle transparencia y seguridad a todo el proceso. Verificar que todos los pasos del estándar de lista verde se cumplan tal y como está previsto en el manual de lista verde. Otro grupo de instituciones que son cruciales se les denomina las entidades mentoras. Y estas instituciones, entidades, e incluso puede ser a nivel de persona natural, apoyan a las áreas protegidas de una u otra forma para que ellas puedan mejorar su efectividad de manejo en diversos temas. Tenemos entidades mentoras que ayudan a las áreas protegidas a la consolidación de su plan de manejo, aportan en los temas, muchas universidades apoyan en los temas de monitoreo. Hay otras, incluso a nivel de expertos, investigadores privados incluso, que han ofrecido investigaciones en los elementos de conservación, de sus valores de conservación. Y eso es lo que hace rico Lista Verde, esa posibilidad de articularse con uno y con otros actores para poder consolidar un proceso más fuerte. Y por supuesto el equipo de operaciones de UICN, en donde entra todo el equipo de UICN. Y ahora para explicarles un poquito de cada uno. El Eagle. Dentro del sistema de gobernanza de la lista verde, el grupo de expertos es fundamental. Este equipo es un equipo de profesionales elegido de manera independiente que desarrolla un trabajo voluntario y que son competentes por su amplia experiencia en los temas de áreas protegidas para determinar si el área cumple o no con los indicadores probados
para cada jurisdicción. El IGEL está a cargo de evaluar en una primera instancia la aplicabilidad de los indicadores y de los medios de verificación. Y previamente para esto, ellos hacen esta adaptación a la realidad nacional, que es el ejercicio que estamos viendo el día de hoy. Luego viene la empresa de verificación independiente, como los había mencionado, es una empresa aseguradora, ¿no? Una aseguradora internacional que verifica el cumplimiento de los pasos en cada uno de los niveles. En este caso, la empresa que fortalece o que da este acompañamiento es Insurance Services International, o ASI, como la conocemos. El grupo de mentores es este grupo de especialistas, de expertos que están a la par, que se contribuyen en instituciones que apadrinan el proceso, que le dan mentoría y que catalizan el cumplimiento de las acciones de mejora. Y el grupo de operaciones, que bueno, en este caso somos el grupo de UICN, que estamos dando acompañamiento de cerca a todo el proceso y asesorando en el cumplimiento del estándar. Ahora, ¿cómo contribuye Lista Verde a los compromisos internacionales? Esto es fundamental para los países. Lista Verde contribuye al programa de la naturaleza de la UICN del 2030, pero también a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a los ODS. Además, apoyó al cumplimiento de las metas Aichi de biodiversidad y actualmente aporta hacia el nuevo marco global de biodiversidad en el post-2020, en donde tenemos la meta, que esperamos se consolide finalmente en la siguiente COP, de conservar al menos el 30% del planeta de una forma efectiva y equitativa para el próximo 2030. Y bueno, ¿cuáles son las principales herramientas? Tenemos varias herramientas que acompañan en este proceso. Compass es una plataforma en línea, que es una plataforma, en este caso de uso cerrado, por la cual los diversos especialistas que están involucrados en los procesos nacionales van cargando la información y sus respectivos medios de verificación para cada uno de los indicadores. Esto finalmente se pone a la distribución de los especialistas internacionales, primero de los Eagles y después de la Comisión Asesora de Evaluación Final. Y tenemos también Panorama Solutions, que muchos de ustedes ya la conocen. Esta es una plataforma abierta y de hecho acá la idea es poder compartir iniciativas de carácter ambiental, de conservación, dentro, incluso fuera de áreas protegidas, pero para el caso de Lista Verde nos enfocamos en el poder contar y dejarlo plasmado en una plataforma abierta, aquellas experiencias exitosas que nos han ayudado en la consecución, en el poder avanzar proactivamente en esta gestión efectiva. Así que desde ya invitados todos a que revisen la plataforma Panorama, porque este compartir sin duda ayuda a todas las áreas protegidas y aquellas que están en el proceso más aún. Eso básicamente, invitarlos a que si quieren conocer más sobre la Lista Verde, pues que visiten nuestras páginas web, nuestros canales en redes sociales. Tenemos ahí los formularios de aplicación para Lista Verde, los manuales de usuario, el manual de Lista Verde en diversos idiomas. Y bueno, invitarlos a que se sumen al proceso desde las diferentes formas. Eso básicamente, y bueno, a Legal, nuevamente Marcia, muchas felicitaciones, estamos a las órdenes y acompañando este proceso con todo el corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, Anitza, por la explicación y la introducción del tema. Agora, vou voltar a falar português, a gente se confunde um pouco, mas então. Bom, amigos do Brasil, a gente está aqui nesse caminho, já tem algum tempo, para chegar nesse momento de poder tornar público um trabalho que vem sendo realizado já desde o final do ano de 2020. Então, eu vou pedir licença para compartilhar minha tela, apresentar para vocês esse momento que a gente está vivendo e o que significa abrir este processo em consulta pública. Eu espero conseguir transmitir isso e meus colegas estão aqui, que a gente trabalha junto e que podem também colaborar comigo. Então, vamos lá. Vamos compartilhar a tela. Pergunto se vocês já estão vendo. Agora sim. Muito obrigada. Tentar, isso. Agora ela está grande, né? Então, vamos lá. Bom, então,
Hoje a gente abre Não está em modo de apresentação. Hoje a gente abre um espaço de consulta pública. Márcia. Oi. Não está em modo de apresentação. Ah, não está. Começa aquela história de como é que vira modo apresentação. Vamos lá de novo. Acho que ele já tem que estar em modo apresentação antes de compartilhar. Vamos lá. E aí você abre a tela que já está em modo apresentação. Vamos lá, acho que agora vai dar certo. E agora? Sim, obrigado. Obrigada a você, Cláudia. Então, nós estamos falando, então, de como que o programa Lista Verde de Áreas Protegidas e Conservadas da IUCN chega no nosso país, né? Ele é um programa global, mundial, acontece em diferentes países. Devagar, os países estão entrando neste programa. Está na nossa vez agora, como país, de fazer parte do programa Lista Verde de Áreas Protegidas, que a Zornitsa já apresentou. Rapidamente, ver se eu consigo mudar aqui de... o programa Lista Verde, como ela já, Zornitsa já falou conosco, ele é um programa que pretende fornecer essa referência global das áreas protegidas e conservadas que alcancem estándares ideais de gestão e conservação de seus recursos, ao mesmo tempo de participação social e de repartição de benefícios. Dessa maneira, também contribuindo com metas globais do sistema, de todos esses padrões internacionais que a gente, juntos como áreas protegidas, persegue e tem como diretrizes, como a CDB, como a discussão em relação às mudanças climáticas. E a ideia é que estas áreas protegidas possam ter o seu desempenho medido por um padrão global de indicadores, de critérios e indicadores. Esse trabalho é levado por uma equipe Lista Verde da IUCN, é apoiado e ancorado junto com a Comissão Mundial de Áreas Protegidas e os membros da IUCN, e também participam governos e outros sócios implementadores, que são organizações que apoiam a gestão das áreas protegidas. Essa implementação, ela conta com diferentes atores, né, que fazem parte desse arranjo. Eu vou passar isso um pouco rápido, porque eu acho que importa para a gente. A Zornitsa já explicou para nós como funciona esse arranjo. Nós temos uma equipe, tem a área protegida conservada, a gente tem um mentor e um grupo revisor e um grupo de apoio que assessora a área protegida na avaliação dos indicadores e no cumprimento desses indicadores. Tem um grupo de especialistas em cada país. No nosso caso, nós somos o Eagle Brasil. Eu já apresento para vocês quem é o time. Tem a Comissão Mundial de Áreas Protegidas. Temos um comitê mundial que acompanha esse standard, né, esse padrão de indicadores. Ele é um padrão, como eu disse, global, e existe um comitê mundial responsável pela aprovação das adaptações que acontecem em cada país. E a gente tem o Comitê da Lista Verde, que é um comitê que acompanha a aplicação das áreas protegidas ao programa. Então, é um sistema de governança um pouco complexo, mas bastante técnico, como vocês podem verificar aqui, né? Em relação à área protegida e conservada, é quando a gente vai ter a participação da sociedade implicada pelo conselho gestor e por aquelas organizações que fazem parte do sistema de gestão daquela área protegida. Esses indicadores, então, estão baseados nas melhores práticas aprendidas a nível mundial. É uma coleção de 50 indicadores que devem ser analisados, e é o que a gente tem hoje de mais atual para a gestão efetiva e equitativa
das áreas protegidas, visando oferecer esses benefícios dos serviços ecossistêmicos de cada uma delas. E esses indicadores, eles vão além do que a certificação das áreas protegidas e conservadas, porque eles são também uma forma de orientar a gestão e provocar mudanças nessa gestão das áreas protegidas de forma que ela possa ser mais inclusiva, equitativa e eficaz. Esses indicadores abordam temas relevantes e inovadores em relação à gestão das áreas protegidas, como equidade. Um deles muito forte, ele tem isso muito presente nesse padrão, é a análise e a verificação da equidade de gênero, de justiça social, repartição de responsabilidades, repartição de benefícios e a equidade propriamente dita na gestão das áreas protegidas e conservadas. Como a Zornitza já mostrou para nós, agora aqui em português, um pouco em inglês, nós temos 4 componentes que são analisados, então são 4 âmbitos de gestão: o da boa governança, da parte de planejamento, da parte de gestão efetiva e da parte dos resultados de conservação. E cada um desses âmbitos de análise estão organizados em critérios, e esses critérios estão organizados em indicadores. Então, nós vamos falar que nós temos 4 componentes, distribuídos em 17 critérios, e que são desdobrados em 50 indicadores para se verificar o seu cumprimento. E esse sistema, ele se apresenta numa enorme planilha de Excel. Um pouco difícil de visualizar ela completamente. Eu tirei um pedacinho dessa tabela para a gente poder se localizar e também para quando vocês forem entrar no sistema, saberem o que é que estão vendo. Esse arquivo de Excel, ele contém 4 planilhas, uma para cada componente, e então cada uma dessas planilhas está organizada em critério, descrição, número do indicador, o indicador em português, os meios de verificação em português, e tudo isso que eu mostro para vocês tem uma coluna ao lado, como tem esta indicador em inglês, nós temos o critério em português, o critério em inglês, a descrição em português, a descrição em inglês, e assim sucessivamente. Então, a gente recebeu uma tabela desta maneira, que é a tabela do padrão Lista Verde Mundial, com a tarefa de verificar se era necessário fazer qualquer tipo de adaptação à realidade brasileira. A gente trabalhou durante um ano, esse grupo de especialistas foi durante o ano de 2021, em reuniões semanais, com duração de 2 horas, e analisamos os 50 indicadores. Então, passamos por esse processo, processo de adaptar indicadores genéricos para o caso brasileiro. Então, no momento, nós temos uma minuta de indicadores adaptados. Hoje, a gente, então, publica esta minuta, e a partir de agora, nesse momento que nós estamos com a abertura da consulta pública, até o dia 4 de junho, aguarda a análise de outros especialistas e de pessoas interessadas sobre o que realizamos, acolhemos as opiniões, fazemos uma reflexão sobre elas e encaminhamos para a aprovação desses indicadores. Esse é mais ou menos o processo que a gente entra. Quando a gente, então, trabalhou o nosso processo de adaptação, de trabalho, resultou num complemento desta tabela. A gente criou novas colunas, não mexeu no que veio, tudo está lá exatamente como deveria, apenas revisamos a tradução para o português. E aqui a gente inseriu a coluna de indicador adaptado, de meios de verificação adaptado, e salientamos algumas considerações que fazem parte desse resultado de adaptação. Então, a partir deste texto, indicador em português,
a gente tem um novo texto indicador adaptado. E a partir dos meios de verificação em português, a gente tem a nova coluna inserida de meios de verificação adaptados. Então, isso para os 50 indicadores. Esse aqui é só um exemplo que eu trouxe para vocês do critério 3.2, que tem a sua descrição, e este critério, ele se apresenta com 2 indicadores para verificar o seu cumprimento. Então, essa é a forma como esse trabalho vem sendo feito, e é também importante que vocês conheçam, porque para poder contribuir, a nossa solicitação, a gente vai oferece uma proposta de que a contribuição venha através de um formulário e não mexendo nesta tabela, que a gente possa, então, acumular a contribuição de todos. Essa tabela está sendo compartilhada com todo mundo a partir de hoje, nos links da consulta pública, que já vão aparecer aqui mais uma vez. E, além disso, o que nós fizemos com a contribuição da nossa colega chamada Luciana Lopes, foi formatado esta tabela em texto. Então, a partir do dia 10 de maio, essa tabela será disponibilizada desta maneira para todo mundo, aonde aparece, são 77, 78 páginas, onde aparece o número do componente, esse também é um exemplo, é uma das páginas desse documento, com o número do indicador, como vocês estão vendo aqui. Antes vem a explicação do componente e os critérios. Aí, aquele critério que se desdobra, vai se desdobrar em alguns indicadores. Então, cada indicador está aqui desdobrado desta maneira. Como ele veio, indicador genérico, ele em inglês, os meios de verificação em português e ele em inglês, e o nosso trabalho, o resultado do trabalho, que a gente também traduziu para o inglês. E aqui embaixo, uma descrição da adaptação, como eu falei para vocês, a gente tem lá uma coluna de comentários e considerações, e fica o espaço aberto para que as pessoas possam comentar. Bom, de qualquer maneira, nós temos um formulário disponibilizado online para receber todas as contribuições e depois poder compilar todas essas contribuições, refletir sobre elas, chegar numa versão final e encaminhar para um processo de aprovação. No nosso caso aqui, do nosso grupo de trabalho, a gente sugere acrescentar mais um indicador a essa tabela. Então, ele faz parte do componente manejo efetivo, que é o componente 3, aqui está escrito errado, e do critério 3.5, e a gente sugere a inclusão de mais um indicador. Isso está inserido na tabela, está destacado, e a gente pede que vocês, por favor, analisem isso com carinho. E como cada um de nós pode participar dessa consulta pública? Acessando os documentos, conhecendo o programa Lista Verde. Então, o primeiro passo é isso, acessar os documentos, conhecer bem o programa, o que ele se propõe. Ele tem um manual orientador de como ele se implementa em como é que ele se implementa e como ele incide nos sistemas de áreas protegidas dos países. Em seguida, acessar a tabela que contém os indicadores originais e indicadores adaptados, para poder a gente contar com a análise de vocês, se o nosso trabalho faz sentido, e também novas contribuições que esse grupo de especialistas não alcançou, até porque somos mais especialistas do que compõem esse grupo. E o terceiro passo, depois de analisar e conhecer essa tabela, é deixar suas contribuições através de um formulário de consulta pública, que é onde a gente pretende acumular e receber a contribuição de cada uma das pessoas que se dispuser a analisar esse trabalho. E aonde que isso está disponível, né? Os links da consulta pública estão disponíveis na página oficial da IUCN, onde vocês encontram o programa Lista Verde, que tem esse símbolo aqui,
e aonde fica possível encontrar o que eu estou aqui mostrando, é a nossa versão, chama versão 1.2 dos indicadores revisados e adaptados da lista verde BR. Junto com ele, né, existem os links da IUCN, o programa, e informações sobre o programa. Eu vou pedir para um dos nossos colegas, ou Belém, colocar o link no chat, por favor, para que todo mundo possa copiar isso. E agradeço que esse link também esteja disponível no chat deste encontro agora. Bom, e o que vem depois desse momento? Então, agora a gente passa 30 dias, é o período da consulta pública, 30 dias que todas as pessoas, organizações, áreas protegidas, governos e organizações da sociedade civil, outros especialistas, possam revisar essa tabela, revisar esse trabalho e deixar suas contribuições até o dia 4 de junho. Em seguida, a nossa equipe deve analisar as contribuições dessa consulta pública, junto com o comitê da lista verde e com essa asseguradora que a Zornitza comentou, ACE. A partir dessa análise são incorporadas as contribuições pertinentes, é gerado um relatório da consulta pública e esses indicadores, né, esse relatório e essas contribuições passam a ser analisadas por esse Comitê Internacional da Lista Verde, que entrega isso como uma aprovação, e a gente, então, tem uma tabela final oficial do programa Lista Verde no Brasil, para poder receber as candidaturas das áreas protegidas e conservadas brasileiras. A nossa expectativa é que esse processo, nos próximos meses, esteja disponível e que as áreas protegidas e conservadas brasileiras possam se candidatar a esse programa de certificação, de efetividade de manejo e certificação. Nosso grupo está composto por 7 pessoas, estamos, acho que todos aqui hoje, e como está todo mundo como chama, de câmera fechada, então aí as fotografias, vocês, acho que a maioria de nós nos conhecemos. Então, sou eu, Márcia Lederman, Ângela Pelin, que é também membro institucional da IUCN, Cláudio Maretti, Érica, Helder Faria, Luciano Cardoso e a Karen Musti. Então, entre nós 7, nós cumprimos essa jornada durante o ano de 2021 de análise desses indicadores, de participação em alguns eventos nacionais e internacionais, de acompanhamento do programa na América Latina, de participação também como grupo brasileiro de outras reuniões e intercâmbios, apresentação do programa Lista Verde no SAPIS, no final do ano passado, e agora estamos aqui nessa fase de pré-estratégia brasileira. Então, aqui são uma foto das nossas reuniões, né, contando para vocês que foram 26 reuniões, durante mais de 60 horas em ambiente virtual, e chegamos a esse resultado de 50 indicadores adaptados. Os nossos desafios, nós aqui do Brasil, estamos todo mundo vivendo esse desafio de forma conjunta, nós temos uma situação política pouco favorável para programas relacionados a áreas protegidas, com dificuldade de alavancar o programa no Brasil, porque basicamente ele deveria ser ancorado dentro do Ministério, deve ser ancorado dentro do Ministério do Meio Ambiente. A gente tem um desafio em relação ao idioma, porque todos os documentos da Lista Verde seguem um padrão internacional de serem confeccionados em inglês. Então, todos os países passam primeiro pelo desafio da tradução, a gente já passou por isso, mas, finalmente, os resultados das análises, a análise é feita em português, dentro das nossas áreas protegidas no Brasil, mas o resultado deve ser transmitido em inglês. Então, a gente tem aí ainda esse desafio de manter
da questão da tradução mesmo. E sempre é um desafio conseguir encontrar as áreas protegidas para inserir no programa. Existem 5 indicadores mínimos de análise para que o processo possa começar. Eles são simples na lógica da gestão de áreas protegidas, mas são simples, não são o que a gente diz, são básicos, né, de existência, como um plano de manejo, um conselho gestor, documentos oficiais de existência da área protegida, mas no momento que a gente está, eles podem ser complexos. Como foi falado já pela Zornitza, é um programa voluntário, a adesão a esse programa é de cada uma das áreas protegidas, então é uma adesão voluntária individual, e as áreas protegidas estão, a maioria delas, né, inseridas em algum sistema. E isso também faz parte do processo de adesão. Então, é voluntário, mas ele não é solto no mundo, não é independente de todo o sistema que esta área protegida tiver inserido. E aí faz parte da... Obrigada. E estimular as candidaturas de áreas protegidas e conservadas ao programa Lista Verde no Brasil. Bom, é isso. No momento, nós temos um e-mail do nosso grupo, o qual a gente pode e responde às solicitações e dúvidas das pessoas em relação à consulta pública e a outros assuntos de interesse desse programa. Então, eu peço que vocês anotem, tenham isso em conta. E, além dos contatos individuais, que a maioria de nós já temos, entre todos que estão aqui, vocês também podem se sentir à vontade de nos contactar para que esse processo tenha mais fluidez e o intercâmbio necessário. Então, com isso eu termino a apresentação, peço para os meus colegas do grupo de especialistas do Brasil que possam me complementar. E agora a gente abre esse momento para perguntas. E ficamos aí à disposição de entender os interesses de participação e as dúvidas que a gente pode ter gerado com a nossa apresentação no momento. Leide? Sim. Dúvida ali, vocês colocaram alguns desafios, né, em função do cenário atual brasileiro, né? E acho que faltou uma coisa, talvez de informação que eu senti falta, embora o trabalho dos verificadores, dos experts, seja voluntário, a despesa para isso no que diz respeito a visitar uma área e checar de fato os indicadores. Esse trabalho é pago porque o processo de certificação não é um processo barato, né? Quem que arcaria com isso mais para frente? Nos países que já têm isso implementado, a certificação, quem faz a avaliação, depois quando vem a acreditadora, qual é a ordem de investimento, de despesa aí para esse custeio? Vocês têm noção? Porque tem ali no desafio que é a gente engajar os proprietários a se cadastrarem, né, submeterem, solicitarem, digamos, fazer parte da lista verde. Eu queria ter noção de, para a gente se candidatar e até trazer outras pessoas para isso. Quem pode me ajudar? Cláudio, quer me ajudar com essa resposta? Então, eu não tenho uma estimativa de valor, mas, em princípio, a gente divide o trabalho entre os membros do comitê e, portanto, seria a viagem de uma ou, no máximo, 2 pessoas durante o período de alguns dias. Essas pessoas, normalmente, são pessoas deste comitê brasileiro, não são viagens nacionais. Portanto, não é uma situação assim excepcional, e esse custo é arcado normalmente pela área protegida candidata. Por isso que é interessante haver organizações que apoiem para o caso de poder viabilizar esse acesso.
por exemplo, algumas instituições públicas às vezes não têm esse recurso livre e isso poderia ser feito através de uma organização parceira, de apoio, etc. Não se esperam viagens internacionais de verificação, exceto quando houver uma dúvida maior, né? O diálogo posterior internacional ele segue através de meios eletrônicos, de internet, etc. Esse procedimento é o procedimento que eu entendo é o mais comum que tem sido feito nas experiências que eu conheço, que eu acompanhei, mas, evidentemente, a gente vai ver no caso a caso. Mas, em princípio, seria isso, gente. Acho que eu consegui responder mais ou menos. Zornitza, ¿te gustaría traer algo de la experiencia latinoamericana respecto a la pregunta de Lady? ¿Entendiste la pregunta? Creo que sí, Marcia, si puedes de pronto resumirla un poquito la pregunta para enfatizar la respuesta. Sí. Lady ha preguntado cómo se hace para cubrir los costos de la implementación del programa en cada una de las áreas protegidas. ¿Cuál es la expectativa y cómo se imagina, considerando que el grupo de expertos son todos voluntarios? Ok. Sí, es mucho lo que mencionaba Braulio. Depende mucho de los procesos de articulación que tienen las áreas protegidas. En este momento tenemos algunos proyectos que tienen incidencia y que sin duda aceleran el proceso de implementación del estándar, pero en muchos casos no han habido estos proyectos. Y en este caso, el proceso toma más fuerza cuando sin duda existen instituciones mentoras. De hecho, siempre es importante tener instituciones mentoras. Y esto es lo que hace rico el programa. El programa como tal permite la articulación, fomenta la participación y la articulación de los diferentes actores en territorio. Y en territorio, afortunadamente, hay muchas instituciones que tenemos o que confluyen con actividades diversas dentro de las áreas protegidas o su zona de influencia. Con Lista Verde, esa articulación se da con más fuerza y permite a las áreas protegidas tener una ruta para poder identificar en dónde se requiere determinado apoyo. ¿En qué parte es más estratégico? Si es en los sistemas de monitoreo, si es en los sistemas de control, si es en los temas de gobernanza, si es en los temas de participación. Y de esta manera poder orientar mejor el uso del presupuesto y la toma de decisiones. Eso es uno de los plus más interesantes de Lista Verde. Lista Verde en algunos países, no siempre pasa, pero en algunos países, en Colombia, en México lo hemos visto, en Perú y en México lo hemos visto, ha logrado posicionarse de tal fuerza que se han incrementado los sistemas de financiamiento estatal y se han establecido mayores recursos por parte del Estado para estas áreas. No pasa en todos los países, pero sí el proceso puede levantar mucho la atención y consolidarse con fuerza en ciertas jurisdicciones. Otra forma también es, bueno, ya lo dije, a través de algunos proyectos que como UICN tenemos en la región. Estamos en este momento con Lista Verde Amazonía para los 5 países de la cuenca amazónica: Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil. Se nos quedan afuera los países de la zona norte, pero estamos trabajando con fuerza en estos 5 países y de esta manera podemos acelerar el proceso con un financiamiento específico para diversos lugares. También hemos tenido la intención de algunas instituciones de financiar el proceso en diferentes momentos. Por ejemplo, en Chile se está financiando la conformación de Legal y también la capacitación a través de donantes muy particulares. En este caso tenemos a Pew y a la Universidad
Austral que están apoyando el proceso. Pero en realidad es una iniciativa muy movilizadora, ¿no? Moviliza acciones, moviliza recursos que en muchos casos pueden ser financieros. Muitas graças. Tudo bem, Leide? As respostas? Mas eu ainda estou em dúvida, mas depois a gente troca algumas informações aí, porque o que me preocupa mais é a acreditadora. Quem vem fazer a pontuação, digamos assim, dos 50 indicadores tem que ser em loco, não vejo outra forma. E com que frequência isso aconteceria? A cada 5 anos, talvez? Então, deixa eu, acho que talvez explicar isso de novo. O grupo... Existe, vai ter um grupo de acompanhamento da área protegida candidata. Esse grupo é próximo desta área protegida. Vamos dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo prático aqui, como se fosse a RPPN Salto Morato. Poderia ter um grupo de apoio, que seria a própria Fundação O Boticário, de acompanhamento, um grupo mentor, de acompanhamento da análise dos indicadores. O nosso grupo de especialistas do Brasil, como falou o Cláudio, é o responsável por acompanhar em loco este trabalho. Então, primeiro porque, basicamente, o programa da Lista Verde ele cumpre dois âmbitos de análise. É um processo de autoavaliação e é também um processo de avaliação acompanhado por esse grupo de especialistas, pelo Eagle do Brasil. Então, através dos meios de verificação de cada um dos indicadores, a área protegida vai caminhando na análise do seu indicador. Isso é verificado e acompanhado pelo grupo do Eagle do Brasil. Este grupo brasileiro é que vai na área. Essa certificadora, não é uma certificadora internacional, a certificação é o programa como um todo. Entendeu? O programa Lista Verde é um programa de certificação. A ACE é uma etapa que verifica o trabalho que a gente realizou no país. Então, eles não vêm aqui, eles recebem o nosso material e confirmam conosco e com a área protegida essa análise que foi feita. E eles certificam que esse trabalho foi feito e que ele é consistente e verdadeiro. E repassam um comitê mundial da Lista Verde, aonde, então, nesse momento, na análise global, a área protegida recebe ou não recebe a certificação Lista Verde. Mas o processo todo de análise dos indicadores vai acontecer internamente. Área protegida, o grupo mentor, financiadores que a gente vai buscar, vai ajudar a buscar, e cada área protegida vai buscar o seu financiamento para poder cumprir as etapas, a participação dos especialistas do Brasil, e aí, com esse pacote pronto, que passa a integrar outras instâncias. E como falou o Cláudio, esse já é um processo todo em linha, já não é mais um processo in loco. O processo in loco fazemos nós, os brasileiros. Entendido, obrigada. Agora ficou claro. As despesas vão acontecer em âmbito nacional, basicamente. Fala, Cláudio. Não, e sim, há previsão de confirmação cada 5 anos. Isso. Cada 5 anos, a área protegida passa pela reavaliação para se manter com a certificação ativa. Ou não, perfeito. Obrigada. De nada. Cristina? Inicialmente, como o Marete falou, da questão de parceria com instituições, eu gostaria de saber se, no caso, por exemplo, a Confederação Nacional das RPPNs poderia ser uma parceira do programa, já que ela reúne várias associações de RPPNs no Brasil, né? Eu sou diretora técnica da Confederação e teria um grande prazer de encaminhar essa proposta aos meus colegas, né? Claro que sim. Inclusive porque as RPPNs são uma das categorias ou das áreas protegidas que a gente espera que se submetam a esse processo, até porque tem aí uma independência, né? Nesse momento político tão difícil. Sem burocracia. E até se uma das mais interessantes, importantes para ser candidata, certamente é Salto Morato, Leide.
Salto Morato é uma RPPN da maior importância, talvez uma das que tem mais pesquisa científica no Brasil. Dos trabalhos que eu publiquei, eu verifiquei isso, é uma das que tem mais pesquisa científica. E outros elogios, né? A questão também do encaminhamento, ele é feito pela própria área protegida, unidade de conservação, ela se candidata. RPPN, ou ele pode ser feito por uma associação de RPPNs, ou nós temos também as redes. No caso da Amazônia, nós não temos uma associação. Havia uma associação que ela ficou meio estanque, lamentavelmente, né? Porque ela teve uma atuação muito boa, a Arbian. Mas agora temos uma rede de RPPNs da região de Manaus, que tem até o grupo, né, que continua ativo. Então, essa candidatura pode ser feita por uma associação ou é feita pela própria área protegida? Não ficou muito claro isso. A candidatura é individual de cada uma das áreas protegidas, mas ela pode ser respaldada pelas associações. Cláudio? William. Sobre aprofundar um pouco esse ponto que a Cristina levanta, acho que a primeira coisa que seria super bem-vinda, Cristina, é divulgar junto aos proprietários que existe esse padrão e que existe esse processo de consulta agora. Quanto mais se envolverem, desde já, melhor para a adequação ao Brasil. A segunda seria um convite a você e à comissão, a coordenação nacional, Confederação Nacional, que participem ativamente da revisão dos indicadores. Mas, a partir daí, eu acho que seria super bem-vindo que a Confederação e as associações estaduais, e algumas poucas municipais que existem, pudessem, digamos, escolher casos para serem apoiados pelos seus pares e, com isso, gerando um movimento de aprendizado. Essas são minhas sugestões pessoais, né? Agora, existe a possibilidade de vocês fazerem diretamente pela Confederação um contato com o secretariado da UCN, que está aqui representado pela Zornitsa, que poderá ver a formalização da Confederação como parceira ou como mentora. Não precisa ser parceira da UCN, pode ser parceira das áreas protegidas candidatas, e aí pode ser tanto a confederação como as associações ou as redes. Mas aí, como a Márcia já explicou, cada candidatura é de cada área protegida. O que o Chile está fazendo, e a Zornitsa pode falar isso talvez com mais detalhe, é querendo aplicar o padrão lista verde para o país. E nesse movimento existe algum envolvimento também da Associação das Reservas Privadas, embora menor, porque é mais um movimento para as áreas públicas. Lá é separado, como em muitos países, você sabe, as reservas privadas não são uma categoria do sistema nacional, mas uma área que é adicional, que é considerada, muitas vezes, reconhecida, como na Colômbia, mas não é parte integrante do sistema inicialmente. Então, esse processo é possível se adotar como padrão para as RPPNs. A Associação de Reservas Privadas do Chile fez um padrão de avaliação da efetividade de gestão próprio das reservas privadas do Chile. E agora estão todos discutindo se ajustar ou não ao padrão da lista verde, seguindo a liderança de alguns especialistas pensando mais nas áreas públicas. Mas isso não implica, até esse momento, uma certificação coletiva. Não existe esse processo de uma certificação do conjunto das áreas. Ficaria muito mais fácil para cada área se candidatar e talvez no futuro o CN se adapte a isso. Mas, nesse momento, as candidaturas são individuais. Isso. Tudo bem, Cristina? Com as respostas? Uhum. Mais alguém? Tem alguma dúvida? Gostaria de falar mais alguma coisa? Eu quero reforçar que esse programa ele tá começando no Brasil, mas ele já tem alguma história na América Latina, né? Como a Zornitsa comentou. Colômbia e Peru são muito inspiradores para nós, né? Tem sido nossa referência. A gente faz muito intercâmbio com os grupos
de especialistas de lá, eles já têm mais tempo nesse programa e já têm áreas certificadas. Assim como o México também vem liderando o programa na América Latina. E o que eu gosto muito do México são os vídeos. Zornitza, te pregunto se os vídeos de México estão disponíveis na página do IUCN, de Lista Verde, para que a gente possa aceder a esse. Então, os vídeos do México estão na página, dentro da página do programa Lista Verde. Eu acho que eles são também bem esclarecedores de como é que todo esse sistema se instala, né, e como que as pessoas, grupos gestores, sociedade e equipe gestora, sociedade e parceiros, como cada um participa desse processo de análise da efetividade de manejo dessa área. Então, eu convido vocês também para visitar essa página e conhecer as experiências que estão acontecendo nos outros países. Acho que vale a pena, porque vai ajudar a gente a internalizar esse trabalho aqui e ajudar a identificar áreas que tenham já condições de se submeter a uma análise como essa. Bom, por enquanto é isso. Eu espero que todos vocês já tenham os dados. A Zornitza complementa aqui, diz que tem bastante informação na página do Panorama, das Soluções Panorama, né, o Panorama Solutions, da IUCN. E se alguém quiser falar mais alguma coisa, acho que a Luciana está aqui, Luciana Lopes está aqui. Ela é uma consultora do programa Lista Verde para a Amazônia. Então, a gente acho que vai encerrar o dia de hoje com a Luciana fazendo um convite para vocês sobre a apresentação desse programa para as áreas protegidas amazônicas. Vamos lá, Luciana, com você. Vamos lá. Obrigada, Márcia. Obrigada, gente, pela oportunidade. Que bom vê-los aí. Falar para a Leide que eu estou com a minha canequinha da Fundação Boticário aqui, que me acompanha há alguns anos já. Bom, só para atualizar quanto a uma ação que vem ocorrendo paralelamente a esse processo de consulta pública para a consolidação dos indicadores para o Brasil, que é o programa Lista Verde Amazônia, que é uma parceria entre a IUCN Sul e a Fundação Gordon em Baltimore, no intuito de impulsionar os processos de candidatura na região amazônica para os 5 países, né? Como a Márcia bem mencionou, Colômbia, Peru já tem aí algum processo, né? Já estão caminhando há algum tempo, a Bolívia, Equador também, e o Brasil agora vem chegando, adaptando seus indicadores e animando as áreas protegidas, e nesse primeiro momento especificamente um recorte de unidades de conservação a se postularem desde já o programa Lista Verde. A gente está com uma convocação aberta desde o dia 27, durante um mês, até o dia 27 de maio, e a ideia é que, bom, nós possamos divulgar, né, para as unidades de conservação, tanto de jurisdição federal como estadual e municipal, a princípio como uma ferramenta, né, que orienta também e provoca essas mudanças que foram comentadas aqui, mas para que elas façam a autoavaliação e as que se sintam com viabilidade de já, desde já fazer sua candidatura, solicitar sua candidatura, que o façam, né? Durante os próximos meses nós vamos estar acompanhando as áreas protegidas que se mostrem com maior potência de alcançar esse status lista verde médio prazo, acompanhando e dando ritmo, né, construindo junto essas evidências, colecionando os documentos. No intuito, nossa meta é chegar até o fim do ano com processos bem adiantados, né, de organização das candidaturas. A gente também tem na página da IUCN, traduzida para o português, algumas instruções a respeito dessa convocação dessas áreas protegidas amazônicas, e, enfim, convido vocês que estão, né, que circulam bastante bem nesse meio, a divulgar, né, para essas unidades de conservação da Amazônia, que elas podem chegar junto a gente agora, porque a gente vai caminhar de mãos dadas aí, o que facilita muito as coisas, certo? Vou deixar o link aqui também no chat,
mas, de todo modo, também está na página da UICN, e até, Márcia, uma ideia é linkar um processo no outro, né, na página da UICN, para quem chegar ali procurando sobre a candidatura, poder acessar também a consulta pública e caminhar bem de um processo para o outro a partir de links, né? Então é isso. Agradeço muito se vocês puderem ajudar a gente a difundir essa notícia também. Muito obrigada, Luciana. Pergunto se mais alguém gostaria de falar alguma coisa. Trazer mais alguma dúvida ou algum comentário. Nós estamos caminhando para o nosso final. Leide, Ginessa, Cristina, Wellington. Estou falando nomes de quem não são da nossa comissão, tá? Eu vou falar de novo. Leide, Cristina, Ginessa, Andréia, Wellington e Wellington e Lívia. Sintam-se à vontade de fazer contato conosco a qualquer momento. A consulta pública está aberta. Ajudar a divulgar, por favor. A gente tem divulgado bastante nas redes, a gente vai manter esse processo de divulgação ativo e contar com vocês que estiveram aqui para ajudar a gente na disseminação da informação no Brasil, né? E, bom, aguardando as suas contribuições e à disposição. Vamos continuar conversando. Obrigada, gente. Que bom, muito obrigada a todos e a todas que estiveram aqui hoje à tarde conosco. Valeu. Tchau e obrigada. Sucesso aí. Tchau, um beijo para você, estou com saudades. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada.